Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Falaremos hoje sobre crase, a ocorrência da crase antes de topônimos. Um assunto bem fácil, mas que é necessário que vocês fiquem por dentro de algumas regrinhas para não correr o risco de errar. Olha só, e o que são topônimos, né? São nomes próprios de um lugar, como cidades, povoação, país, rio e etc. Ou seja, é um lugar. É quando a gente vai utilizar o acento grave, por exemplo, quando diz vou a Paris, por exemplo, vou a Brasília. Nestes casos, nós estamos usando o acento grave em uma situação de topônimos. Tranquilidade? Olha só. Primeiro eu quero apresentar a vocês a estrutura padrão da crase. Eu sempre gosto de trazer a estrutura padrão em todas as aulas sobre crase, porque as pessoas imaginam muito que a ocorrência da crase é somente com verbo requerendo preposição mais artigo feminino que acompanha substantivo feminino. E, na verdade, não é somente isso. Olha só, sempre nós temos um verbo ou um nome, certo? Percebam bem, verbo ou nome que exige a preposição, certo? E temos um substantivo feminino que vem acompanhado de um artigo feminino, que nesse caso é a maior incidência da ocorrência da crase, como também temos os pronomes, aquele, aquela e aquilo, né? E aí a preposição ela vai contrair com o a inicial dos pronomes e também um pronome relativo a qual, contraindo também aqui com este a. Então, a estrutura padrão da crase é esta. Nós temos outros casos em que ocorrem crase? Temos. Por exemplo, quando nós temos ali crase em locuções adverbiais, conjuntivas ou prepositivas. Mas aí é outra aula, né? Eu farei uma aula para vocês somente sobre ocorrência, né, da crase, na verdade, uso do acento grave em locuções. Tá bem? Olha só, eu quero inicialmente que vocês vejam bem aqui algumas regrinhas que eu trouxe para vocês. Quando nós vamos usar, certo? O exemplo, vou à Bahia, muitos se confundem se aqui existe acento grave ou não, justamente por não saberem se existe o artigo definidor, né? O artigo que acompanha o substantivo. Porque a preposição, o verbo ir, sempre vai pedir, porque quem vai a ou para algum lugar. Então, se tem uma coisa que nós temos que ter certeza é que existe a preposição. Aí a dúvida é se existe o artigo, que é o que vai permitir que nós usemos o acento grave. E aí, você troca o verbo ir pelo verbo vir, por exemplo. E aí, quando você usar o verbo vir, a preposição será outra. Será a preposição de. E essa preposição será a que nos permitirá verificar se existe crase ou não. Olha só. Femininos. Quando nós tivermos topônimos femininos, eles admitirão crase porque a preposição ficará da. Ou seja, de mais a. Quando forem neutros, não admitirão crase, porque a preposição ficará sozinha, de. E quando tivermos neutros especificados, aí sim, nós teremos também, porque a preposição ficará da. Tranquilo? Então, quando você estiver diante de uma situação de topônimo, você vai usar o verbo vir, ou seja, se você vai a algum lugar, aí você vai dizer, eu vim de ou da. E é por meio disso que você saberá se existe ou não a contração e ocorrência da crase. Tá bem? Vamos aos exemplos. Tudo ficará bem claro, né? Mas vejam aqui, anotem aí, certo? Para não esquecerem. Olha só, quando eu falo vou à Bahia, eu tenho o verbo ir, tenho certeza de que existe a preposição, porque o verbo ir requer uma preposição. Mas surgiu a dúvida, você volta da Bahia ou de Bahia? Se você volta da Bahia, quer dizer que nós temos ali um feminino e temos o artigo. Então, existe o acento grave. Então, vou à Bahia, craseado. Se eu vou a Roma, eu volto da Roma ou de Roma?
Volto, de Roma. Então, é um neutro. Portanto, aqui nós só temos a preposição. Então, não existe acento grave, não existe ocorrência da crase. Tranquilidade, pessoal? Agora vamos a outra situação. Vou a Roma dos Césares. Você volta de Roma dos Césares ou da Roma dos Césares? Você volta da Roma dos Césares, porque, apesar de ser neutro, está especificado. E se está especificado e admite a preposição de mais a na troca do verbo, então existe sim o acento grave. Vocês perceberam como é fácil? Depois que nós aprendemos a estrutura, tudo fica mais fácil. Agora temos que aprender a estrutura e parar mais com aquele decoreba simples. Tá bem? Temos que entender de fato como acontece o fenômeno da ocorrência da crase. Olha só, vamos ao último exemplo. Faremos uma excursão à Bahia, a Sergipe, a Alagoas e a Paraíba. Faremos uma excursão. Aí você pergunta, aí você diz, eu vim de Bahia ou da Bahia? Eu vim da Bahia. Então, temos aqui o acento grave. Eu vim da Sergipe ou de Sergipe? De Sergipe. Então, não existe o acento grave, porque não existe artigo ali para contrair com a preposição. Outro detalhe importante, pessoal. Percebam que aqui, olha só, o que está requerendo a preposição é um substantivo. Olha só, excursão. Não é um verbo, tá? Como eu falei no início, é um verbo ou um nome que requer a preposição. E aqui, neste caso, é um nome que está requerendo a preposição. Vamos continuar. Então, vim de Sergipe. Não existe acento grave. Eu vim da Alagoas ou de Alagoas? De Alagoas. Também não existe acento grave. Eu vim de Paraíba ou da Paraíba? Eu vim da Paraíba. Então, temos aqui também acento grave. Como vocês perceberam, nós temos aqui o uso do acento grave em duas situações e em duas não temos o uso do acento grave. E assim a frase fica correta. Tranquilidade, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se porventura tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente procura sanar todas as dúvidas. Se gostou deste vídeo, deixa o like aí, comenta, tá? Aproveite e compartilha com seus amigos e familiares. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta no botão inscrever-se para continuar recebendo mais aulas e dicas de língua portuguesa. Forte abraço, até a próxima!